Olha, vamos falar de coisa boa agora, de gente boa, de gente que sabe que está acontecendo, de profissional. Eu vou trazer aqui agora, Adriano Borges, a doutora Patrícia Chicaroni. Tá certo pra gente bater um papo aqui no programa, pra gente falar um pouquinho de estresse, pra falar de depressão. E se você quiser participar, às vezes você tá na sua casa aí, às vezes não precisa, se você tem uma pergunta interessante, não precisa nem identificar, às vezes as pessoas têm vergonha, mas pode participar com a gente, 3531-7273. Às vezes você tá aí sozinho em casa, tá pra baixo. E, Patrícia, em primeiro lugar, prazer estar te recebendo aqui no programa. Depressão, estresse, qual que é a diferença uma da outra? Só pra gente começar. Boa tarde. Obrigada pelo convite, obrigado, Adriano. Obrigado, quero mandar um abraço para a Marilda, né, que ligou aqui. Um carinho imenso por ela. E eu gostaria de conversar um pouquinho a respeito do que tem acontecido normalmente nos consultórios médicos, nos consultórios de psicologia, né? A gente tem visto muito, as pessoas estão muito estressadas. Isso. E naturalmente elas acabam desenvolvendo ou uma depressão ou uma doença psicossomática. Uma puxa a outra, é isso? Exatamente. Essa pessoa às vezes ela está estressada, ela vai chegar na depressão. Isso. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, tiver algum problema, quiser saber se é psicossomático, eu vou estar explicando um pouco sobre isso. Muito bem. E hoje, a gente estava até conversando aqui fora do ar antes, Patrícia, o pessoal tem procurado muito, vocês parece que está lotando aí, né, procurando os médicos. O que mais? É a depressão ou é o estresse? Então, assim, normalmente quando a pessoa vai procurar a ajuda, ela já está com uma doença instalada. Ou ela está com uma depressão, que é o que a gente chama da doença emocional, né? Ou ela está com uma doença psicossomática, que é uma doença física causada pelo problema emocional, tá? Mas a gente tem ouvido dizer, né? Tá vendo direto aí, as pesquisas, a Organização Mundial de Saúde faz muita pesquisa em cima disso. Eles perceberam que 90% das consultas médicas se dão ao estresse. Ou seja, só 10% é que são doenças realmente diagnosticadas. 90% são doenças emocionais. O paciente procura muito mais um médico para pedir um colo, vamos dizer assim, isso, um carinho, do que necessariamente para resolver um problema de saúde. Tá certo. E o que leva, por exemplo, para a pessoa ter uma noção que ela está estressada, que realmente, o que leva ao estresse, Patrícia? Vamos lá. Então, o estresse, ele tem um mecanismo muito silencioso, na verdade. Porque a gente percebe hoje em dia que as pessoas querem ganhar mais, que as pessoas querem trabalhar mais, querem se sentir úteis, produtivas. Então, o que elas fazem? Elas sobrecarregam a parte emocional delas, com muita produtividade. Então a gente está vendo pessoas aí que trabalham às vezes 24 horas por dia, né? Sendo que a gente costuma dizer que o ideal seriam 8 horas de trabalho, 8 horas de sono e 8 horas para você dividir entre tarefas domésticas, de casa, né? E lazer, tá certo, que é importante para a saúde física e mental da pessoa. Tá certo. Então o importante é a pessoa dormir 8 horas por dia. Exatamente. A gente divide as 24 horas por 3, né? Então 8 horas para dormir, 8 horas para você trabalhar e 8 horas para você poder usar para você, sim, né? Para você se cuidar, para você cuidar da sua casa, fazer um exercício físico, ter um hobby, um encontro com os amigos, né? Que é o lazer. Então, isso é fundamental para que você consiga ter um equilíbrio emocional e, naturalmente, você ter um equilíbrio físico também. Tá certo. A Maria do Carmo ligou aqui para nós, Patrícia, perguntando a respeito, parece que a respiração, ela ajuda também, a boa respiração, a acalmar esse estresse ou não? Exatamente. O que acontece quando a gente está estressado? Aí eu vou chegar na respiração e a Maria do Carmo vai entender isso. Quando a gente está estressado, a gente mobiliza mecanismos dentro do nosso organismo de produção de substâncias para nos dar energia. Então, todas essas substâncias aí vão fazer com que modifique o funcionamento das nossas glândulas. Existe uma substância que é chamada de cortisol, né? Normalmente as pessoas tomam essa medicação para combater infecções graves, que são os corticoides. O cortisol é uma substância que é produzida pela suprarrenal e quando ela é produzida em grande quantidade, ela faz mais mal do que bem.
Então, essa substância vai desequilibrando todas as outras glândulas nossas. Aí começa a alterar o sono, começa a alterar a memória. Por isso que eu falei que ela é silenciosa. Você começa com uma falha de memória, dormindo mal à noite, mau humor, irritado. E você fala, não, amanhã eu tô melhor, amanhã eu tô melhor. Ou senão você começa a usar muletas como vícios. Bebida, jogo, cigarro, drogas, Assistir televisão o dia todo. Fugir de alguma forma, você busca uma forma de fugir dessa angústia que você está sentindo. Dormir demais também. Dormir também. Aí chega um ponto que você realmente já não dá conta mais. É aonde o seu organismo, ou ele vai produzir uma doença, se você tiver já uma tendência hereditária, a probabilidade de ter uma doença é muito maior, ou você vai produzir uma depressão, um problema emocional. Tá certo. A depressão, nós vamos falar também a respeito disso, que é um negócio que está balançando o mundo aí. Não é só Paraíso, não é só o Brasil, é o mundo todo. Patrícia, mas e também a Regina, né, do centro, ela pergunta para você o seguinte, parece que a alimentação também, a pessoa, como é que esse negócio de alimentação pode ajudar, mudando a alimentação, pode ajudar também numa vida melhor, numa qualidade de vida ou não, Patrícia? Então, tudo é fundamental, né? A questão da respiração, que quando a gente está oprimido com algum problema, a gente trava a respiração. Então, a pergunta anterior da respiração, ela é fundamental. Quando você tem uma respiração profunda, você tem mais controle sobre o seu estresse e sobre o seu emocional. E a alimentação também. Quando você se alimenta adequadamente, você tem uma qualidade de vida melhor. Tá certo. E a pessoa, no caso, ela está dizendo que está dormindo 12 horas por dia. Isso aí já é uma fuga também, não? É uma fuga. Provavelmente essa pessoa está usando o dormir para fugir da realidade, que deve estar ansiosa, dolorosa, angustiada. Então essa pessoa está buscando dormir para poder fugir dessa realidade. E aí pode levar um quadro pior depois, né, Patrícia? Pode. Provavelmente a questão do sono leva mesmo a uma depressão. Porque a pessoa vai ficando tão melancólica, ela vai deixando de produzir, ela vai deixando de viver socialmente, ela vai deixando de se alimentar, a tendência é uma depressão. E a depressão também antes pode chegar também numa droga também, nas drogas também, Patrícia? Olha, essa questão da droga com a depressão, isso aí varia de pessoa para pessoa, né? Porque tem pessoas que têm depressão e elas não chegam a procurar uma droga, elas se suicidam. Né? Elas não chegam nem a procurar uma droga, elas já se matam de uma vez. Outras pessoas já usam essas muletas, né? Que a gente fala que é a bebida alcoólica, as drogas, o cigarro. Mas eu acho que elas aguentam um certo ponto segurar a pessoa. Se a pessoa não se fortalecer, a tendência é a depressão ser mais forte do que a muleta aí. Tá, e você tocou num assunto que é chato demais da gente falar, mas é obrigado, viu, Adriano? Porque eu acho que um canal de comunicação ele tem que falar isso. Paraíso, infelizmente, é uma das maiores da região, se eu não me engano, de Minas, né, Adriano? Respeito de suicídio. Né? Um alto índice de suicídio que é alarmante mesmo. Então, acho que se a pessoa procurar antes, né, um profissional, a hora que ele vê que o negócio não está dando mais, também não pode esperar arrebentar, né, Patrícia? Tem que ser médio, né? Então, e o que acontece normalmente nos suicídios é que nem sempre a pessoa está com uma depressão. A pessoa, ela busca o suicídio como uma forma de fugir do problema. E ela muitas vezes se deixa, o amor próprio dela está tão baixo que ela se deixa de lado e coloca o problema em primeiro plano. Então, ela prefere se matar para acabar o problema e ela não percebe que ela está acabando com a sua própria vida. Né? Porque o problema ele pode ser solucionado, ele pode ser resolvido se ela lutar para se fortalecer e resolver o problema. Tá, né? certo. Patrícia, às vezes a pessoa que está com esse problema, às vezes ela não consegue ela mesmo ir atrás do profissional. Como é que a família, Patrícia, a família pode perceber, quando é que percebe que ela está com esse problema? Acho que na maioria que você disse aí, né? A pessoa se isola e assim por diante, né? Os primeiros sintomas, os primeiros sinais, vamos dizer assim, do estresse é a questão do sono, da memória, da alimentação, da irritabilidade, a falta de humor. A pessoa começa a não querer conviver socialmente ou a fugir do seu meio familiar e só viver lá na sociedade, porque às vezes ela não dá conta do conflito interno de casa. Então são esses os primeiros sinais. Quando a pessoa começa a desenvolver uma doença, aí as doenças têm seus sintomas específicos.